temos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de te dar um recado. A sua bênção já está pronta, mas cuidado para não perdê-la. E por que eu falo isso? Baseado num texto que nós temos na Palavra de Deus, uma história que ele deixa registrado para que nós tenhamos atenção. E essa história se chama de um rei, que é chamado Balaque, e esse rei, quando vê o povo de Deus passando pela sua terra, andando pela sua terra, ali ele se desespera com medo de perder o domínio sobre o seu reinado. E Deus não ia mexer com ele, nem com o povo dele, mas ele, com o coração inflamado para o mal, ele começa a querer planejar o mal para aquele povo. E ele chama um vidente chamado Balaão. E esse vidente, quando ele vai para lá, o Senhor encontra com ele no caminho e fala: você não vai fazer isso. E ele argumenta com Deus e acaba indo para lá. E quando ele chega nesse lugar, então ele é orientado pelo rei a trazer essas palavras, amaldiçoar. Nós precisamos entender que existem algumas formas de maldição na nossa vida. A primeira é a externa. São as palavras que são lançadas contra nós. São as palavras que vêm para destruir os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, que vem semear discórdia. Tudo isso é maldição que é lançada na nossa vida. E essa maldição, ela é externa, ela vem de fora para dentro. Mas tem a maldição que ela é interna. E como é essa maldição interna? Quando essas palavras são lançadas e nós acreditamos nela, é o primeiro ponto. A gente começa a acreditar que aquilo ali é verdade. Aquilo é verdade. A gente começa a viver debaixo de uma maldição quando a promessa era de bênção. E aí a gente começa a se perder. E o segundo ponto, quando nós nos afastamos de Deus e quando nós não estamos debaixo da cobertura de Deus. Quando a gente sai debaixo dessa proteção, então a gente está vulnerável. A palavra do Senhor nos diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente vai descansar. E quando a gente não está nessa posição, a gente começa a perder. Mas Deus, o que ele faz? Ele faz toda a parte dele para que nós sejamos abençoados. Ele cuida de tudo para que nós não venhamos perder a nossa bênção. Ele falou com Balaque, com Balaão, você não vai falar. E quando ele vai lançar todas as palavras de maldição, Deus muda a boca dele, transforma as palavras e só sai palavras de bênção. O rei fica estressadíssimo e reclama com ele, leva ele para outra posição. Ele vê aquela multidão de gente e ele abre a boca para lançar as palavras de maldição e saem palavras de bênção. E ele repete isso pela terceira vez até que o rei manda ele embora. Ou seja, Deus não permite que ele fale. Deus também não permitiu que Labão fosse atrás de Jacó para prejudicar Jacó. Labão foi e estava bravo, mas um dia antes dele encontrar Jacó, o Senhor veio para ele em sonho e disse assim, deixe Jacó em paz. Ou seja, o Senhor, ele faz tudo para nos defender. Cabe a nós. Aí o que Balaão faz? Balaão, ele não proferiu as palavras, mas deu ao rei uma sugestão de que ele mesclasse as mulheres dele que mandasse para o povo de Deus. Porque as mulheres deles eram idólatras e elas iam fazer com que eles se desviassem do caminho de Deus. E assim eles perderiam sua bênção. E isso aconteceu. Por isso diz que quando nós acreditamos, quando nós nos afastamos de Deus, a gente perde as bênçãos. E o povo perdeu a bênção por causa disso. Ou seja, Deus sempre faz a parte dele. Nós temos que cuidar da nossa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que fazemos. E o Senhor nos diz que coloca diante de nós bênção ou maldição, prosperidade ou calamidade, vida ou morte. Qual que nós escolhemos? E ele ainda diz, escolhe a vida. E a gente precisa de entender que para escolhermos a vida, escolhermos as bênçãos, nós precisamos estar com intimidade com Deus, nós devemos andar em obediência, nós devemos andar com reverência, nós devemos nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor olhe para nós. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ele vem, perdoa e sara a terra. Ou seja, tudo depende de nós, porque a parte de Deus ele já fez. Então, mais uma vez eu te digo, põe o Senhor no teu coração, foca no Senhor, porque ele vai te livrar de todo mal. Amém?
eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que todos os dias às 5 da manhã você possa receber essa mensagem que eu tenho certeza que muito edifica a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.